Olá, tudo bom? Eu sou Cris Bertolucci, professora de tricô, e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa blusa, que é a blusa mais fácil do mundo, eu prometo. Tá vendo que ela tem um decote V, mas ela não tem diminuição, sabia? É uma peça muito fácil de fazer. Pode fazer com qualquer fio, pode fazer com qualquer agulha, dá pra fazer com sobras de fios. É muito fácil de fazer. Ela só tem uma costura aqui nas laterais, não tem costura de ombro, não tem nada. Muito simples. Pra fazer essa peça a gente vai fazer um passo a passo que vai ajudar vocês também muito no futuro, que uma coisa que a gente vai aprender é o quê? Como usar a amostra para calcular as nossas peças do futuro. E quem sabe depois de aprender essa peça, a gente não começa a se aventurar um pouquinho mais e fazer umas peças diferentes, tipo um top-down, uma peça sem costura, algo assim. Vamos lá então começar essa peça? Vou passar para vocês a lista de materiais e como que a gente vai começar. Bom, então como que é feita essa peça? Primeiro que essa peça ela é toda feita só em ponto cordão ou ponto meio e ponto tricô, como todas as peças, né? Mas ela é uma peça um pouco mais fácil mesmo, porque a gente não tem muito ponto diferente, nada do tipo. A gente começa ela aqui pelas costas, toda essa base cinza foi feita em cordão. Depois que eu comecei a fazer, então, para me divertir um pouquinho com a peça, eu comecei a fazer essa parte em ponto malha. Como vocês podem ver, nas laterais dela do ponto malha, eu sempre deixei um cordão, por quê? Para não enrolar, né? Quando a gente faz o ponto malha, né, ele é um ponto que enrola, então a gente sempre tem que ter um ponto mais estável nas laterais. Eu fiz cordão, vocês podem fazer qualquer ponto que vocês gostam, pode fazer ponto arroz, ponto canelado, o que achar melhor. Eu acho que o cordão tá condizendo com o resto da peça, né? E como eu disse, pode fazer essa peça com o resto de fios, pode fazer com qualquer tamanho de fio também. Lembrando, quanto mais grosso o fio também, mais pesada fica a peça. Eu acho que ela é boa, assim, essa foi feita com uma agulha 4,5, eu acho que é mais ou menos um tamanho bom de agulha para ela. Aqui a lista de materiais que usei para fazer essa peça, que é mais ou menos o que vocês também vão precisar. E o principal dela é que ela é bem larga mesmo, para ficar esse efeitão assim, tipo um kaftan mesmo. Enfim, ela é muito fácil, a gente vai fazendo, vocês vão ver. A gente começa ela dessa parte cinza, depois vai só separar para o decote, não tem diminuição no decote V, é maravilhosa, porque não precisa fazer diminuição nenhuma. A queda do decote V é natural mesmo, só da peça ser um pouquinho mais larga. Ela tem 80 centímetros de largura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma amostra. Vou deixar aqui, ó, uma tabelinha de número de pontos para colocar para cada amostra. Não importa o tamanho que vai dar a amostra de vocês, tá? A gente vai aprender a calcular a nossa amostra, como que a gente vai chegar no número de pontos da peça, para depois começar a trabalhar. Eu usei esse fio para fazer a amostra. Uma coisa importante para saber é que é o seguinte, a gente vai fazer, eu vou demonstrar para vocês uma miniatura da peça, tá? É só para mostrar as técnicas para vocês. Mas vocês vão fazer a peça em tamanho real. Não muda nada da explicação que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então eu usei esse fio e desse fio eu fiz então a minha amostra. Como eu fiz a minha amostra com a agulha 4,5, seguindo a tabela, eu fiz com 25 pontos. O que eu vou fazer agora vai ser medir quantos pontos eu tenho em 10 centímetros, né? Eu gosto de pegar aqui bem uma linha de cordões, né? E vou medir todos os pontos do meu cordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu tenho 15 pontos em 10 centímetros. Vocês vão ter números diferentes, números específicos para cada amostra. Mesmo que vocês usem o mesmo fio que o meu, a amostra vai sair diferente, tá? E aí, o que eu preciso fazer agora, eu tenho em 10 centímetros, 15 pontos. Eu preciso saber quantos pontos eu preciso para fazer minha peça, que tem 80 centímetros de largura. É uma peça bem larga, mas é por isso que ela fica com esse movimento diferente, que ela fica com essa queda diferente. Então tá aqui a largura da minha peça e vai ser nessa largura aqui que eu vou trabalhar. Então eu vou multiplicar o quê? 15 por 8. Se em 10 centímetros eu tenho 15 pontos, em 80 centímetros, quanto que eu preciso? Aquela regrinha de 3 na escola que todo mundo odiava, né? A gente pode colocar isso em prática agora. Deixa eu calcular aqui no meu celular. Então, a minha peça, eu vou começar com 120 pontos. Cada um de vocês vai começar com um número diferente de pontos, não importa.
a agulha e o fio que vocês escolheram é que vai determinar isso. A única coisa que é importante é sempre ter número par de pontos e vocês já vão saber por quê. Vamos então começar a nossa peça. Para começar, vai depender, né? Eu fiz aquela conta, deu 120 pontos, mas a gente vai fazer uma miniatura, né, da peça, então eu vou colocar só alguns pontos para fazer a miniatura mesmo, para não precisar fazer a peça inteira. Fazer ela menor, né? Vai ficar menos da metade. Nem vou falar quantos pontos eu vou colocar aqui para ninguém achar que essa é a minha receita. Vou colocar então o número de pontos para saber quanto fio a gente deixa, né? Aquela coisa de enrolar na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Que esse é o espaço que a gente deixa para 10 pontos. Aí a gente multiplica pelo número de pontos que a gente vai colocar. Mas, nesse caso, deixem um pouco a mais, porque a gente vai usar esse fio que a gente coloca os pontos no início para fazer a nossa costura lá no final. Então, deixei um pouco mais do que eu utilizaria normalmente. Vou começar, então, colocando os pontos na agulha. Já comecei com 2. Vou colocar o número total de pontos que eu preciso, né? Aqueles 80 centímetros de pontos, que eu já multipliquei da minha amostra. Tá. Esse fio de algodão, ele abre um pouquinho. Coloquei o número de pontos, sobrou bastante fio, é isso que eu quero para depois usar esse fio para costura. E agora eu vou fazer só cordão, né? A nossa peça original aqui, as costas dela estão completamente em cordão, vou só fazer cordão, porém, temos um porém. Toda vez que eu começar a minha carreira, eu vou fazer cordão em meia. Eu vou fazer cordão em meia porque na hora que eu for fazer as trocas de cores, eu não vou ficar com aquele risco da troca de cor aqui. Então eu prefiro fazer meu cordão sempre em ponto meia e para ficar como eu digo, né, para não aparecer, né, aquela listra do cordão. Quem for fazer tricô tem que inverter todas as explicações que eu faço. E principalmente vou passar sempre meu primeiro ponto sem fazer, porque na hora que a gente for feita a costura, vai ficar mais fácil. Então, ó, passo o primeiro ponto sem fazer, em meia mesmo, com fio atrás, e vou fazer meia até o final. Um spoiler desse vídeo é que metade do vídeo eu faço método inglês, metade do vídeo eu faço método continental, né? Mas fazer o quê? Cheguei aqui no final da minha carreira, vou recomeçar minha carreira sempre o quê? Passando primeiro ponto sem fazer e sigo em ponto meia. Isso, vocês vão ficar fazendo cordão sempre o mesmo ponto por no mínimo 35 centímetros, que foi o tamanho da peça original que eu mostrei pra vocês. Então tem 35 centímetros até a gente chegar na hora de separar pro decote. Chegamos aqui então
na medida das costas, né? Fiz só cordão até agora. Quem quiser fazer extrato, quem quiser fazer outro ponto, façam o que vocês acharem mais legal. Eu gosto sempre de trocar de cor do lado direito, que é o lado que está o fio, né? Que está esse fio aqui de início. Eu sempre gosto de trocar de cor desse lado. Quando eu trocar de cor, eu vou fazer, no meu caso, eu vou fazer, né, aquele cordão nas laterais em ponto cordão e vou deixar o resto em ponto malha. E agora também, chegando aos 35 centímetros, a peça original tem 35 centímetros, pode fazer a altura que vocês acharem melhor, lembrando que falta 10 centímetros para o ombro, né? Então, faltando 10 centímetros para o ombro é o momento que a gente vai fazer a separação da nossa peça. A gente vai começar o decote V. Na verdade, a gente só vai separar e ela sozinha vai ter esse decote V. O que eu vou fazer então vai ser cortar o meu fio. E agora, quem quiser colocar marcador pode, vale muito a pena, mas a gente vai tricotar só até a metade dos pontos que a gente tem. Por isso que tem que ter ponto par. Então, eu vou só até a metade dos meus pontos, né? Aquela amostra que eu fiz, eu tenho 15 pontos em 10 centímetros, eu coloquei 120 pontos, eu vou tricotar 60. Nessa minha amostrinha aqui, como é miniatura, é outro número. E vou começar igual. Vou incorporar uma nova cor, porque eu quero fazer igual a minha original, então eu vou colocar uma cor nova, deixei um pedaço de fio, vou deixar mais ou menos o mesmo comprimento e vou passar o primeiro ponto sem fazer e vou fazer meia pelo número de pontos. Quem tricota português pode até inverter, né? Ao invés de fazer cordão de meia, fazer cordão de tricô, mas aí tem que inverter tudo o que eu falei até agora. Se fez cordão de tricô até agora, vai começar com tricô também. Tudo que eu falo em meia, vocês invertem pro tricô, tá? Mas eu que vou fazendo cordão em meia, eu vou fazer então a metade dos meus pontos ainda em meia. Então, vou tricotar até chegar à metade do meu trabalho. Cheguei na metade, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente virar e trabalhar o avesso dos pontos. Passar meu fio para trás. No meu caso, eu quero deixar 5 pontos de cordão no início e 5 pontos de cordão no final, para ficar um acabamento que não enrola. Então, eu vou passar o primeiro ponto, que vai ser o primeiro do meu cordão, e vou fazer 4 pontos em meia. Então, tenho o primeiro que eu passei, mais 4, vou passar o fio pra frente, né? E vou fazer tricô até faltar 5 pontos. Então, tô trabalhando o avesso dos meus pontos. Quem quiser colocar um marcadorzinho, né, pra separar esses 5 pontos pra não se esquecer, pode colocar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei nos 5 pontos, passei o fio pra trás. E vou fazer meus 5 pontos em meia. Aqui ele tá soltinho porque é a minha emenda de cores. Virei. Carreira do direito, toda a meia. Carreira do avesso, 5 primeiros pontos em meia. Tricô até faltar 5 pontos, 5 últimos pontos em ponto meia também. Vou repetir isso então, depende da profundidade também que vocês gostariam de um decote. A minha peça original eu deixei 25 centímetros no total, porque eu deixei os 10 centímetros das costas e os 15 centímetros da frente. Quem quiser um decote um pouquinho mais longo, pode deixar 30 centímetros também. Lembrando só da hora que a gente for tricotar a parte da frente que o nosso V, né, a nossa parte da frente a gente vai tricotar menos. Se considerar, esse aqui é quase o ombro, né, então quando a gente tricotar a parte da frente a gente vai ter menos carreiras de
trabalho total, né, de todo o nosso trabalho do início ao fim. Então aqui vou fazer só mais uma carreira pra gente ver como que é, vai até a metade. Virei. Cinco pontos, passei minha agulha pra frente, tricô até faltar 5 pontos para fazer os 5 últimos em ponto meia. Lembrando que essa é uma amostra, né? Então ela é uma miniatura, por isso que ela tá assim curtinha, mas eu já vou pegar para mostrar para vocês a original. 2, 3, 4 e 5. Já consegue ver? Então, o que fizemos até agora foi isso. Foi trabalhar daqui até aqui. E agora que a gente está fazendo essa separação, como eu disse, são 10 centímetros na frente, mais ou menos 15 nas costas, né? 15 centímetros que a gente vai deixar aqui nas costas. E depois a manga também, ela tem em torno de 22 a 25 centímetros, isso a gente decide na hora de costurar. É isso, vamos fazer essa primeira parte, que já mostro como que a gente vai começar essa segunda parte, porque essa outra parte aqui fica simplesmente aqui esperando, ó. Não vou fazer nada com ela, ela vai ficar aqui esperando a vez dela. Feita então minha primeira parte, né? O que eu vou fazer é começar a segunda parte aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma carreira. Como eu tenho que chegar aqui, eu não posso só passar os pontos pra lá. Eu tenho que fazer ainda uma carreira do lado direito pra ficar aqui esperando na minha outra agulha. Então, vou tricotar esses pontos aqui, um ladinho direito aqui. Cheguei aqui e agora o que eu faço é deixar esse lado aqui esperando. Agora esse vai ser o lado que vai esperar e esse vai ser o lado que eu vou trabalhar. Olha um ponto aqui caído, minha gente. Então, agora esse vai ser o lado que espera. A gente vai, então, cortar o fio. Deixar esse lado aqui esperando. E eu vou agora retomar o outro lado, emendando o fio aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, né, passar meu primeiro ponto sem fazer, como a gente tem feito sempre. Vou deixar um pedacinho aqui de fio e vou entrar então fazendo a minha primeira carreira toda em meia e o avesso também, os 5 primeiros pontos em meia, faz tricô até faltar 5 pontos, os 5 últimos pontos em meia, depende do número de pontos que vocês têm. Bom, o que a gente tem agora então? A gente vai trabalhar o avesso, né? É importante a gente trabalhar o avesso conforme se a gente tá fazendo em ponto malha, né? Para que não fique esse fio aparecendo, né? Essa linha aparecendo do lado direito. Então, eu vou trabalhar o avesso ainda na minha segunda cor. E agora o que eu vou fazer é simplesmente tricotar como se nada fosse aqui. Vou seguir a minha carreira. Vou, inclusive, trabalhar esses cordõezinhos aqui também para manter esse acabamento. Aqui, sem querer, eu cortei meu fio, mas enfim, vou começar aqui, passar o primeiro ponto, vou fazer meus 5 pontos em meia, vou passar meu fio pra frente e vou começar trabalhando, então, em tricô. Até os 5 pontos da segunda metade, né? Que essa é a segunda metade. Cheguei aqui, vou fazer esses 5 pontos em meia. E já vou, ó, pegar aqui esses outros 5 pontinhos em meia do outro lado. Já vou botar aqui do primeiro lado, vou fazer em tricô. Termino
5 últimos pontos em meia. E agora eu escolho, como eu disse, como não tem regra, né? Escolho se eu quero continuar trabalhando esses meus pontos aqui em ponto malha ou se eu quero fazer em cordão. Eu vou querer fazer cordão, então eu já vou puxar meu fio azul e começar a trabalhar aqui, fazer uns 4 cordõezinhos para ficar um listrado diferente e até como tá mais ou menos, né, a peça original. Se vocês olharem, os listrados que eu fiz foi meio seguindo da cabeça, que eu fiz um cordão, fiz um pouco de ponto malha, mais cordões, eu deixei mais listrado na frente e menos atrás, mas como eu disse, como vocês quiserem. E aí então só seguindo agora, depois de união dessas partes, é só seguir até a nossa frente, lembrando, o nosso V não fica na metade, ele fica um V menor nas costas e um V maior na frente. Então, a gente já fez um pedaço bem grande da nossa frente nessa hora da divisão, tá? Já tem uma parte maior da frente feita do que das costas. Esse V das costas a gente deixa mais ou menos uns 10 centímetros e depois faz o comprimento que quiser do V da frente. Pode ser 15 a 20 centímetros de V. E aí, por que eu falo isso? Porque da parte da união até a barra, ela é um pouco menor do que das costas que a gente fez, as costas até a parte da separação. Então, dessa união para baixo, agora é menos trabalho. Então, daqui a pouquinho a gente já começa a arrematar. Cheguei, então, no momento de arrematar a minha peça. Como eu falei para vocês, a gente não precisa chegar bem no meio dessa parte aqui do nosso ombro, tá? A parte das costas do ombro é um pouco menor, então vocês podem considerar 10 centímetros de costas e mais ou menos 15 a 20 centímetros de frente, tá? Então não precisa ser uma peça que ficou bem aqui no meio, ela tá, ó, se vocês olharem aqui, na hora de arrematar, tá um V menor atrás e um V maior, deixa eu tirar esses fios para não ó, e um V maior na frente. Ok? Então, o que a gente vai começar a fazer é arrematar. A gente pode fazer, já que eu já ensinei tantos arremates diferentes por aí, vou ensinar hoje um arremate novo também. Um outro arremate, um tipo de arremate elástico, que eu vou fazer um meia, outro meia, e vou devolver os 2 pontos. Nem precisa devolver, e vou pegar os 2 meias juntos por trás, para ficar um arremate mais elástico do que o elástico que tem aí no meu YouTube. Arremates tem mais de 1000 maneiras de fazer, gente, então o bom é que essa aula já tem mais uma coisa legal para aprender. Vou fazer mais um meia, ó, entro com a agulha da mão esquerda aqui na frente, venho aqui, por trás e puxo. Faço mais um meia. Passo com a agulha da esquerda aqui pela frente e faço os 2 meias lá por trás, ó. Mais um meia. Venho aqui, faço por trás. Mais um meia. Passo a agulha da mão esquerda aqui pela frente, tricoto os 2 por trás. Mais um meia.
Cheguei aqui então no último ponto, vou arrematar esse último ponto, e o importante é agora deixar um fio comprido, vou já eliminar essa agulha, vou deixar um fio comprido, para quê? Para minha costura, eu uso sempre esses mesmos fios, né, esses fios que a gente deixa, a gente já usa para costura. Então, vou passar aqui no meio. Terminei, então, a minha peça está arrematada. Esses fios a gente já vai trabalhar com eles, já vai acabar com a vida deles. Esses fios aqui, opa, tchau agulha, enfim. E também já fizemos, então, um arremate um pouco mais largo. Agora, vamos, então, para a costura. O que a gente vai fazer, quem quiser até usar um marcador aqui para marcar, o importante aqui, claro que eu tô trabalhando com uma miniatura, né? Mas quando vocês trabalharem a peça original de vocês, o importante é que essa altura aqui tenha 22 centímetros, né? Daqui até aqui, vai ser dos 22 para baixo, que é o que a gente vai costurar. Vou deixar essa aberturinha então da manga, que eu vou fazer exatamente isso, ó. Vou dobrar minha peça agora, vou costurar de baixo para cima, ó. Vou trabalhar, vou costurar ela daqui, de baixo para cima. Então, vou deixar 22 centímetros, quem quiser usar um marcador pode, né, para já saber onde vai dar esses 22. Eu acho que eu vou costurar até um pouquinho abaixo aqui da cavinha da minha peça. Como vocês viram, eu fiz também um listrado diferente da minha peça original, por isso, essa receita é só um guia, façam como vocês quiserem, tá? Não precisa repetir igualzinha. E o que é legal dessa costura, que a gente passou aqueles primeiros pontos sem fazer, por que vai ser legal? Vai facilitar muito a nossa costura também. Então, eu vou passar aqui, vou passar o meu fio na minha agulha de tapeçaria, esse fio que sobrou, e vou entrar aqui, ó, bem na pontinha do meu trabalho, do outro lado, ó, o fio tava preso aqui, eu passei do outro lado, vou passar aqui desse lado também. E agora, o que eu vou fazer é pegando esses nozinhos aqui, ó, do cordão que a gente deixou lateral. Só vai pegando o cordão de um lado, ó, o nó do cordão do outro, o nó do cordão de um lado, o nó do cordão do outro. Essa dica de passar o primeiro ponto sem fazer no mesmo sentido do ponto que vocês estão fazendo, ou seja, se vocês estão começando uma carreira em meia, passar o primeiro ponto em meia, se vocês estão trabalhando em tricô, passar o primeiro ponto em tricô, é ótimo para quem quando precisa costurar, ó, deixa a costura muito mais leve. E também vai ficar uma costura invisível, uma costura mais fina. Nem vai aparecer de nenhum dos lados. Aqui eu já vou parar. Ó, olha como ficou a minha costura, imperceptível. E também perceptível do avesso. Mesmo assim, eu considero esse o meu avesso porque é ao lado do que não aparece meu cordão, né? Então, eu vou passar isso aqui pro avesso aqui. E vou voltar alguns pontos para depois cortar meu fio. Vou repetir a costura do outro lado, lembrando que do outro lado que a gente tem são esses fios aqui, né, esses fios muito chatos, né, que são os fios de emenda. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é realmente porque o nosso cordão ele é formado exatamente no momento que o nosso fio dá essa volta pra cá, né, então o fio dá a volta pra cá. O melhor é já arrematar esses fios antes
da nossa costura. Mas quem gosta de arrematar os fiozinhos aqui na costura também pode deixar para arrematar depois. Eu já vou arrematar todos os meus fios aqui dentro da no avesso da minha peça, para facilitar na hora da costura. Passei só uns pontinhos aqui. E esse arremate, a gente pode fazer esse arremate dos fios, a gente vai fazer também nas outras partes que ficaram da nossa peça. Eu vou pegar aquele meu fio do início para fazer o meu outro lado da costura. Eu vou pegar o fio de início, lembra que eu falei para deixar um pouquinho mais comprido esse fio? Vai ser para exatamente isso, né? Deixar uma sobra maior de fio pra gente já usar esse fio para costurar. Não precisa emendar fio nem nada. E vou fazer a mesma coisa, ó, vou passar, se esse é o lado que tá preso, vou passar primeiro do outro lado. Depois desse lado daqui. E agora também, ó, vou pegando os nozinhos do meu cordão, bem esses nozinhos laterais. Até aqui. Cuidado para não deixar a costura enrugada, ela enruga, então retome ela um pouquinho. E agora eu vou voltar para esconder nessa mesma costura. Já estamos vendo uma miniatura da blusa, mas ela já aconteceu. E agora o que falta é só realmente arrematar, vamos virar do avesso para arrematar esses outros fios que sobraram, né? As emendas de fios daqui e esses outros fios que sobraram aqui. Então, mesma coisa, vou virar do que eu considero o avesso. O último fio. Quanto mais a gente arremata, mais fios aparecem para arrematar. Comenta aqui quem acha que é melhor fazer tudo de uma cor para não ter fiozinhos para arrematar. Tá feita então a nossa miniatura. É sempre bom blocar a nossa peça, né? Colocar ela imersa na água com um detergente neutro, um sabão. Eu uso sabão de bebê, ou sabão de coco, ou também algum sabão especial para lavar tricôs ou para blocagem. E deixar ela secando sempre na horizontal, não sequem ela de pé, porque ela acaba fazendo muito peso. E aí ela vai ficar sem formato, sem forma. O legal é realmente, eu seco sempre em cima de uma toalha. E se vocês gostaram de fazer essa peça, essa que é a blusa mais fácil do mundo,
Me sigam lá no Instagram, me sigam aqui no YouTube, me sigam no Instagram, vai ter muito conteúdo ainda para vir. E principalmente, quem quiser fazer outras peças, eu tenho o curso Tricotando de Ponta Cabeça e também o livro de ponta cabeça. Eu ensino como fazer peças sem costura e de uma maneira muito fácil. No curso vocês encontram passo a passo de como fazer uma peça do início ao fim. E no livro tem mais de 13 projetos para vocês seguirem e começarem a desenvolver as próprias peças. Um beijo!